Aí eu pergunto para os irmãos Queiroz, todo mundo já foi ou será ou é dissimulado, meninos? Joga a bola para vocês, que eu sei que foi um dos assuntos das lives que vocês fazem no Facebook. Sim. Cláudia, em primeiro lugar, é ótimo estar aqui. A gente se sente em casa realmente pelo acolhimento que a gente recebe aqui. Então, pode convidar que a gente aparece aqui. É um prazer para nós. Mas as pessoas, não é na verdade a pessoa dissimulada, é a dissimulação, né? Que é um comportamento humano onde a pessoa, a partir do momento que ela tem um objetivo, né, ou uma recompensa que ela precisa ter, ela usa desse artifício comportamental para que ela possa atingir o que ela quer, tá? Então, a gente sabe que tem pessoas que fazem tudo para agradar as outras, para deixar as pessoas à vontade, em determinados ambientes, pode ser familiar, pode ser também no trabalho, mas quando a pessoa, isso acontece, né? A pessoa te trata super bem, depois que tu fecha a porta e sai, começa a falar de ti. Poxa, olha só aquela pessoa, pô, não gosto dela. Eu já fiquei surpreso já com algumas situações onde aconteceu isso e eu fiquei surpreso, digo, poxa, mas eu pensava que as pessoas se amavam ali, né? E de repente tu percebes que não, aquilo era um fingimento, era uma fachada. Infelizmente isso acontece, né? E é uma coisa comum, né? E existem níveis de dissimulação, vamos dizer assim, né? Então não dá para dizer ao mesmo tempo, Cláudia, que a pessoa que dissimula, que ela é do mal, que ela sempre faz isso por causa do mal. Algumas pessoas fazem até para se proteger, né, de algum dano, né? E nós conversávamos, eu e o Emanuel, recentemente sobre isso. Existem várias situações onde o ser humano precisa dissimular, né? Exatamente. Quando a gente pensa em dissimulação, a gente pensa em algo mais grandioso, mas se a gente for pensar, no dia a dia, muitas vezes, a gente começa o dia não tão bem, mas se a gente passa por alguém fala bom dia, a gente diz, ou tudo bem, a gente diz tudo ótimo, a casa tá caindo, né? As contas estão lá sem pagar, tá tudo um caos, mas a gente olha para alguém e diz assim, tudo bem. Isso também não deixa de ser um tipo de dissimulação? Esse caso é uma convenção, né? É uma convenção, algo automático, quase automático. Não pensa, né? Automático. Porque a gente não tá também querendo esperar não tá, tudo bem, eu tô cheio de problema agora. Isso. Olha só, é que nem o lance do CPF, né? Lá no supermercado. Quer CPF na conta? Todo mundo diz não. Se alguém diz sim, eu acho que a pessoa fica, nossa. Eu falo sim. Tu fala sim? Tem muitas vezes encontro os atendentes que olham pra mim, sério? Tem que falar. Sério? Sério? É que nem o tudo bom dia. Ninguém fala assim, não tá tudo bem, tá horrível. Não, mas dia. tu tem que dizer. Porque aquela pessoa, se ela já tá meio esperando alguma coisa pior, e se tu disseres a ela o teu verdadeiro estado, ela vai te colocar pra trás. Principalmente se ela for o chamado vampiro emocional. A pessoa que ela já espera de você que você tenha menos que ela. Tá. Tem sempre que dizer, pode ter os problemas. Estou ótima, está tudo bem, porque isso atrai a positividade e não deixa o olhar dessa pessoa te derrubar. Eu já tive até experiência de amigos meus que foram visitar recém-nascidos de amigos e olha aquele bebê e não tem a mínima simpatia e não acha bonito. Mas por uma convenção e para não ser grosseiro com as pessoas, assim, é lindo o menino, né? Pai, que bonito. Ou seja, talvez seria uma grosseria dizer, mas que com essas orelhas aí parece o Dumbo. Mas será que o melhor não seria não dizer nada, ser omisso? Não seria o melhor do que ser... porque se a gente está falando em dissimulação, a gente está falando em falsidade, em algo que não é genuíno. Será que o melhor não ia se calar se eu não tenho algo de bom a dizer? Sim, é uma saída também, calar-se. Mas eu acredito que dentro da nossa sociedade, muitas vezes nós temos essas trocas energéticas, né? Tu não precisa dar a tua opinião, vamos dizer, sincera, que ela pode trazer um mal-estar. Nesse caso aí, uma convenção social, é uma gentileza que a gente faz. É como aquele bom dia, eu tô atrasado. Bom dia? Bom dia. Aí entra numa outra questão, né? Espontaneidade ou falta de educação? Porque tem muita gente que prega e diz assim, eu digo o que eu penso. Mas será que a gente quer saber o que o outro pensa? Uma vez também, até né? Nossa, esse papo tá muito Joe. Porque uma vez eu li na internet, alguém colocou assim, ó. Você fala que, eu sou autêntica, falo o que eu penso, igual assim, ponto. Não, você é grosseira. Porque aí tá, Cláudia, o que a gente traz? Sempre que a gente vem aqui conversar, a gente traz duas palavras. E sempre que a gente conversa em qualquer meio de comunicação ou nos nossos lives. Equilíbrio e harmonia.
tudo que a gente faz demais não presta. Exatamente. Então, por exemplo, uma É o pessoa... caminho do meio. É, uma pessoa, o caminho do meio, né? O budismo prevê esse, é o caminho estreito, fino, escorregadio que está entre um mar de gelo e um mar de fogo, né? Então a gente busca o equilíbrio, nem tanto a um, nem tanto a outro, para poder viver uma vida que vai levar à elevação, no caso, nos levar ao nirvana. No caso, isso é budismo, né? Básico. Mas, olha só, a pessoa começa a ter essa prática social de dissimulação e coisa e tal, e ela começa a desenvolver demais, quando ela vê, ela começa a viver uma vida de falsidade. Agora, O hábito, né? sim, É o agora, hábito negativo. E se também a pessoa acha assim, não, eu sou verdadeiro, eu sou original e eu não sou falso. Aí chega pra ti, vem cá, bom dia, diz assim, e aí, quando é que tu vai cortar as pontas do teu cabelo? Tá horrível. Ou então, essa bota já saiu. Pra que precisa ficar fazendo isso? Pra ser autêntico? Aí, tu atravessa uma barreira da autenticidade Grosseria. e começa a entrar na barreira da grosseria. Talvez aí até o meio termo é puxar aquele freio de mão e ficar quietinho. E eu tenho uma opinião sobre essa questão do dizer o que se pensa, né? Porque a gente pensa tantas coisas, todo momento a gente está pensando, e a gente pensa muito detalhes positivos das pessoas. Por exemplo, nossa, como aquela moça é bonita, mais bonita do que eu, nossa. E a gente às vezes só abre a boca para falar aquilo que a gente pensa de negativo, não que a gente pensa de positivo do outro, né? Esses casos, voltando ao tema de dissimulação, acontecem muito em ambientes de trabalho, onde o chefe, às vezes, pratica, às vezes, assédio moral, por exemplo. Não pode ouvir crítica de funcionário, não pode ouvir a verdade. São pessoas que, na verdade, são pessoas que têm autoestima baixa, sim, porque elas tentam se impor através do cargo, né, que ocupam, e não através dos seus talentos, habilidades e capacidades. Então, o que acontece? Eu já vi isso também acontecer, das pessoas terem que agradar o chefe, porque o risco é do chefe não gostar do tratamento que recebe, e dependendo do ambiente, isso pode custar o emprego da pessoa, né? E isso, da mesma forma, pode levar a uma situação contínua. E tem uma coisa que nós achamos engraçado quando falamos sobre esse tema, que às vezes a pessoa é dissimulada com o grupo, e o grupo dissimula com a pessoa também. Mas aí Porque entra a questão da física quântica da energia, né? Tu vibra em algo e o universo te retorna aquilo que tu vibra. Claro, isso é engraçado, né? Porque a pessoa pensa que está enganando os outros e os outros pensam, né, que tá e é uma coisa que... Os outros estão enganando também. Falando em física ciclo quântica, da enganação. né? Então parece aquela coisa da física quântica que é o seguinte, a matéria se transforma se existe um observador ou não. Tu entra num lugar, tudo está funcionando de uma certa maneira. Opa, tu é a chefe, todo mundo trabalhando. Tu sai, o pessoal já larga as coisas e começa... É que nem o professor na escola, opa, não tá aqui. Tu viu o jogo, ó, será que a Bélgica ganha, será que é o Brasil? Entrou o chefe, todo mundo. Eu tive uma situação, Cláudia, que eu achei muito interessante ter presenciado aquilo, né? E foi, estávamos conversando numa sala, as pessoas, e uma pessoa começou a falar de uma pessoa que não estava no lugar. Mas, como a gente terceiro, né? detonou com o terceiro, e o terceiro entra na sala. Cláudia, eu fiquei, assim, chocado. Porque a pessoa que falava mal do terceiro que entrou na sala, quando viu a pessoa entrar, tratou como se fosse o seu melhor amigo. E aquilo eu fiquei olhando, eu fiquei constrangido. Eu olhava para os caras que estavam juntos com a gente, assim, eu digo, não tô acreditando que eu tô vendo, sabe? Essa pessoa... Falando, 2 minutos depois a pessoa entra e, sabe, assim, então as pessoas, parece que, não sei se é uma habilidade humana de fazer isso, uma coisa parece meio teatral, né? Como é que a gente consegue fazer isso, né? Eu acho que nós podemos ter críticas sobre as pessoas, opiniões, é bom que a gente tenha opinião, né? Sobre tudo. Porque é assim que nós vamos construindo a nossa forma de ver a vida, né? Agora, a questão as pessoas acabam gastando o seu tempo, né? Julgando. Assim, por exemplo, eu posso discordar de alguma pessoa, né? Agora, fazer campanha contra alguém, né? Para depois ainda, eu acho um vexame,
falares de alguém e depois ter que, na frente das próprias pessoas... Significa ali, que esse alguém tem muita importância para a pessoa. Certamente. Porque se a gente não é importante, a gente passa despercebido. Tem aquela... Nesse caso foi exatamente isso. Aquela questão que tu falaste. Mas eu achei interessante que tu falaste aí sobre a questão que a gente acaba pensando negativamente, a gente acaba somatizando tudo que a gente pensa, enfim, e até o que a gente emana. E agora, só para fazer o link com essa questão que a Karina vai falar sobre as energias, né? Sabe o que eu estava pensando? E acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Sabe o que eu estava pensando quando ele falou ali nessa questão de ser verdadeiro? Que as pautas se casam. Aquilo que eu sempre digo quando estou dando as minhas respostas às pessoas, que eu nunca posso dizer aqui, né, o médium ele tem que ser verdadeiro, né, a espiritualidade, que eu nunca posso dizer aquilo que a pessoa quer ouvir e sim o que ela precisa. E agora, quando ele falou ali, quando ele fez o comentário, eu me lembrei que hoje lá na rádio, o Marino Boeiro olhou pra mim e disse assim: Karina, eu acho interessante porque tu diz a verdade às pessoas, mas tu diz de uma forma que não as fere. E agora ele falou sobre isso, eu viajei, eu fui até lá, então é uma coisa muito impressionante aquilo que tu fala sempre, que parece que no dia que eu venho aqui, ou que o dia que eu venho, né, e as pautas parece que acabam se casando e uma coisa vai lembrando a outra, então achei bem interessante. Eu vou falar com os guris agora, com os irmãos Queiroz, que eu estava esquecendo do livro que está ali do ladinho do Cássio, que é o Realize-se. Gente, eu li esse livro em tempo recorde, eu acho que deu 20 minutos o livro inteiro, se eu não me engano. Aqui, ó. Sério? Sei lá, 20, meia hora, tô exagerando um pouco, mas assim, ó, foi rápido demais, porque ele é super didático. Nós conseguimos, né, a linguagem que nós utilizamos, o Emmanuel sempre lembra o seguinte, Cláudia, nós uma vez presenciamos um grupo de idosos que recém tinham se alfabetizado. Naquele mesmo momento o Emmanuel disse, nós estávamos em produção do livro, né? E o Emmanuel disse: Mário, vamos escrever um livro que pessoas que, até que seja bom de ler, até para pessoas que recém se alfabetizaram. Então nós tivemos muito cuidado, Cláudia, com a linguagem, que ela pudesse ser uma linguagem bem objetiva, simples, as palavras sejam palavras bem populares. É um livro que foi pensado dessa forma. E a gente descobre que deu certo quando surgem os depoimentos. As pessoas que leram, né, ficaram encantadas com isso. Poxa, é muito fácil de ler. Porque às vezes a pessoa já fica até com uma dúvida, né? Será que esse livro é muito complexo? Não, nós tratamos com a mesma simplicidade que a gente faz nas palestras, que a gente se apresenta e conseguimos colocar no livro. É muito bacana esse aspecto. Ele é um guia de como se realizar na vida, como se tornar próspero, seria isso? Olha, eu acho que é Eu já sei, né? Aquela pergunta fingindo que não sei, porque já li. Vocês entenderam a estratégia, né? Na verdade, Cláudia, ele é uma das várias ferramentas que a pessoa pode ter em mãos para construir a sua felicidade, seu progresso e seu sucesso. Né? E nós sempre, quando conversamos com alguém, eu e o Mário, a gente frisa que hoje em dia nós temos uma maravilha de ter as informações na palma da mão e hoje a pessoa não progride se não quiser. Então o nosso livro é uma das ferramentas que a pessoa pode usar para construir o seu sucesso, para construir a sua felicidade, sabe? Por quê? Porque a autoestima é a mola mestra para qualquer coisa. Com certeza. Sabe? E nós temos esses exemplos clássicos que a gente vê em toda a nossa vida. Vocês como mulheres já devem ter conhecido aquelas colegas de aula bonitas, lindas, radiantes. Diz, tu devia ser Miss Brasil. E ela, eu não acho, eu acho que não é pra mim. Então a pessoa, ela não entendeu ainda a sua capacidade, o seu potencial, e a autoestima dela, como está baixa, não permite com que ela tem voos maiores, abre as suas asas, né? Que legal. Gente, só um adendo aqui, tá? Tem que dizer ali, né, Cássio? Eu quero, os guris estão dando, os irmãos Queiroz, esse livro aqui, então tem que colocar ali na... A Karina já disse Karina. Tem que dizer eu quero isso ali para o pessoal. Isso. Eu quero, realize-se. Olha aí. Manda aí nas nossas redes sociais, ou no WhatsApp, ou no Facebook, se tu quer levar de presente o livro, que aí eu anoto teu nome aqui. A primeira pessoa que falar, a gente vai deixar aqui na recepção da TV para vocês retirarem. E com dedicatória, tá? Com dedicatória. Seu nome. Tem alguma dica que a gente possa passar para o pessoal que está em casa, além dessa questão da autoestima? O que mais nos leva à realização? Olha, eu vou dizer o seguinte, tu falaste agora há pouco no bloco anterior, ou no outro anterior ainda, sobre pensamento.
né? Tu falaste de pensamento. E o pensamento em si não é a questão fundamental, são as crenças que nós temos, são as coisas que nós acreditamos, e isso precisa ser modificado. A pessoa... As crenças que nos limitam aí. Sim, exatamente, modificadas as que nos limitam, que nos atrapalham. Eu vou dar um exemplo. Aquela pessoa que ela acredita que ela nasceu numa família pobre, e sendo assim, ela vai ser pobre a vida inteira, se ela acreditar e que dinheiro realmente dá em nisso, árvore. não, se ela acreditar nisso, ela vai ficar desse jeito. Então, por exemplo, quando a gente se depara com figuras, né, pessoas brasileiras como o Geraldo Rufino, por exemplo, negro, pobre, comia lixo quando tinha 8 anos de idade, morreu a mãe dele. E ele hoje é um grande empresário brasileiro, venceu todos isso. Tem que ver o que é autoestima. Você que não conhece ainda, procure ver a vida desse cara. Se ele acreditasse que nascendo pobre, sendo negro, ele nunca venceria na sua vida, ele realmente não venceria, mas é um grande... Então a gente é o que a gente acredita ser. Exatamente, nós na verdade nos comportamos como acreditamos, agimos e reagimos de acordo com o nosso, não o pensamento em si, mas com o que acreditamos. Se eu acreditar em determinadas coisas, eu vou agir dessa forma. E é tão bacana quando a gente consegue, como a gente fala, né, jogar fora o que não presta. Aqueles pensamentos, aquelas ideias que não sei de onde surgiram, às vezes é na família, às vezes é no trabalho. Aquilo ali só tem um lugar, o que não presta só tem um lugar, é lixo e não tem reciclagem, é fora mesmo. E vamos aquele ocupar, conselho negativo. Aquele sentimento de, eu não posso, eu não consigo. Pois aquela frase que eu não digo mais, mas eu vou dizer aqui porque é o programa de TV, é difícil. As pessoas falam, é difícil. O que quer dizer isso? É que vai ser um pouquinho diferente o caminho. Pensamento, crença, ou seja, a crença, o nosso pensamento vai se transmutar em ação, né? E uma das coisas também que, no caso, não está no nosso livro, mas está na nossa vida como irmãos, como palestrantes, escritores, no trabalho que a gente faz, é uma questão de aliar-se às energias positivas. Quando a gente se alia às energias positivas, a nossa vida se modifica. Nós começamos, como o Mário disse, crenças negativas são para jogar no lixo, senhoras e senhores. Não é para reciclar. Tu não vai fazer com uma crença negativa uma coisa nova. Destrua isso da sua mente, tire isso da sua mente, comece a ter ideias boas. Você vai entrar numa corrente energética de coisas boas, conhecer pessoas maravilhosas. O seu serviço vai começar a correr e fluir de uma maneira também positiva e maravilhosa. Eu não diria isso para ninguém em lugar nenhum se não fosse verdade. Porque nós, irmãos Queiroz, começamos o nosso trabalho daquela maneira, trazer para as pessoas essa informação, no mínimo para dizer, confie na sua capacidade, você tem uma estrela brilhando aí dentro. Faça essa estrela brilhar, traga para fora, traga para a sua vida. E nós fizemos isso na nossa vida e nós, sempre que nós estamos juntos, nós conversamos. Tu vê que maravilhoso. Nós pensamos em alguma coisa e essa coisa vem pra gente. Falando na questão energética, é o nosso assunto, né, Karina? Olha, tu vê como tem uma equipe que trabalha com a gente aqui. Meio em transe aqui, que agora ele estava falando coisas que eu falo muito, inclusive lá no meu consultório, para as pessoas que me procuram, porque isso é muito real, né? O teu poder de atração do teu pensamento, daquilo que tu deseja, tu atrai, e é verdade, porque acaba mexendo com o teu espiritual e acaba te dando forças para conquistar para conquistarmos os nossos objetivos. É bem como vocês dois aí assinaram também assim embaixo. Emanuel, Mários. Onde nos encontrar, Emanuel? Então, onde vocês podem encontrar os irmãos Queiroz? Vocês podem nos encontrar no Facebook, na página dos Irmãos Queiroz no Facebook. Vai lá, coloca Irmãos Queiroz, você vai ver a foto desses dois carequinhas sorridentes aqui. E também nós temos um canal no YouTube, Cláudia, que é o YouTube dos Irmãos Queiroz. Lá nós temos as entrevistas, essa entrevista depois ela vai para lá também para o YouTube. E também agora nós temos uma resenha do nosso live de domingo. Todos os domingos, às 8 horas da noite, no Facebook, na página Irmãos Queiroz, nós fazemos um live onde nós abordamos algum tema de desenvolvimento humano.